Vamos lá, pessoal. Aqui, nesse momento agora, nós vamos resolver a prova dissertativa da Unimes de 2021, certo? Se você vai prestar vestibulares de Medicina da VUNESP de nível 1, eu acho que é bacana, é importante, vai te ajudar você a acompanhar, resolver exercícios e tirar dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida com relação à resolução, ao exercício, deixa aqui na descrição do vídeo, à medida do possível, eu vou olhar e vou fazer o possível para responder a sua dúvida, ok? Olha só, alguns recadinhos pra gente iniciar aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, né? Pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma live de conteúdo que a gente posta aqui para as provas de medicina da VUNESP, beleza? Se você não me segue no Instagram, depois aqui no canal você consegue achar meu Instagram, vai lá me seguir. Eu respondo dúvidas, caixinha do Stories, então é bacana pra te ajudar também nas provas. De segunda a sexta-feira nós temos lives às 9 horas da manhã no Instagram, só para tirar dúvidas, para responder as perguntas aí de vocês, tá? Então vai lá, me segue, eu acho que você vai gostar, beleza? E toda quarta-feira aqui no canal do YouTube nós temos live às 15 horas para falar sobre critério de correção, resolução de provas, tudo que acontece aqui no nosso canal, tanto aqui quanto no Instagram, é direcionado, é focado nas provas de medicina da VUNESP. Então, eu imagino que se você está aqui, você é um candidato, então faça bom proveito aí das informações, beleza? Não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever, para você não ficar por fora de nenhum conteúdo, tudo bem? Então vamos lá, nós vamos resolver aqui a Unimes 2021. Se você vai prestar essa prova pela primeira vez, não sabe como funciona, olha só. A Unimes ela tem 3 provas, uma redação, que é uma das provas, uma prova objetiva e uma prova dissertativa. A objetiva tem 40 questões, dessas 40, 15 delas é destinada para exatas, 10 de matemática, 5 de física. E da dissertativa nós temos 8 questões, 4 de química e 4 de biologia. Nós vamos resolver aqui as 4 de química, beleza? A ideia aqui não é só resolver, é explicar o conteúdo, como colocaria, o porquê de cada exercício. Então, a ideia é explicar realmente aqui a resolução para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, lê aqui, acompanha o enunciado. Se tiver dúvida, gente, estou compartilhando com vocês a minha tela, mas se tiver dúvida, pausa o vídeo, lê, tenta entender antes, tenta resolver antes de resolver comigo, para ver se você resolveria igual, chegaria no mesmo resultado. Acho que é bacana você fazer essa tentativa. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Ele fala o seguinte: uma construção descartou, né, alguns entulhos. Ele me deu aqui os 3, né? Me deu aqui os 3 entulhos, a fórmula molecular de cada um e a densidade, certo? E aí ele fala o seguinte: que um estudante, né, coletou a amostra de cada um deles para identificar, certo? Beleza, me deu essas informações. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Experimento 1. Uma amostra de 30 gramas de uma das rochas foi colocada em uma proveta contendo 50 ml de água, elevando o nível do líquido em 20% do valor inicial. Ok, então ele tá falando para mim o seguinte: eu tinha um determinado volume, quando eu coloquei a rocha, subiu 20%. Eu tenho como achar, então, aí no caso, o volume desse sólido, certo? Eu consigo saber quem é? Ainda não. Daria, né, pela densidade, ó. Ele me deu a massa, eu falo que ainda não, porque eu não tenho massa, mas tenho, ó. Ele falou que tem 30 gramas. Se eu tenho volume, eu consigo calcular a densidade. Se eu tenho densidade, eu sei qual dos 3 elementos. Faz sentido? Provavelmente vai ter alguma coisa relacionada a isso. Esse é o experimento 1. Vamos ver aqui o experimento 2. Uma amostra de cada uma das rochas foi colocada separadamente em beckers contendo solução de ácido clorídrico. Me deu aqui. Verificou-se a formação de bolhas gasosas. Gente, aí, para os alunos que estão estudando para as provas de medicina da VUNESP, já tem que saber algumas coisas importantes. Quais coisas? Nenhuma das coisas. As reações principais. Quais são as reações fundamentais para as provas de medicina da VUNESP? Liberação de gás é uma delas. Beleza? Então a gente tem que entender o seguinte: quais são as reações que quando eu faço, né, quando eu reajo A com B vai liberar gás? Nós temos alguns casos aí na VUNESP. Como ele colocou pra gente aqui ácido clorídrico, provavelmente ele vai reagir, ó, eu tenho a fórmula molecular. Ele vai reagir com alguém que tenha carbonato,
nesse caso provavelmente é esse, para liberar CO2. Então, sempre que eu faço a reação de um elemento que tenha carbonato com ácido, vai liberar para mim o gás carbônico, o CO2, ok? E aí ele provavelmente vai me perguntar alguma coisa com relação a isso também. Vamos ver o que ele está falando para a gente? Olha só. Qual o material identificado no experimento 1? Lembra que a gente falou de densidade? Ó, para eu identificar, eu vou ter que encontrar a densidade. Então, a minha densidade é a massa sobre o meu volume, certo? Então, olha só, ele disse para mim o seguinte, ele colocou 30 gramas de uma amostra numa proveta com 50 ml. Quanto que é 20% de 50 ml? Vamos ver? Ó, 20% de 50. Ó, corta, vai dar aqui pra gente, ó, 10 ml. Eu tenho meu volume. Então, agora, ó, densidade vai ser os 30 gramas sobre os meus 10 ml, que é a mesma coisa de centímetro cúbico, né? Mas aqui, ó, ele até me deu em ml, então tá tranquilo. A minha densidade aqui, ó, 3 gramas por ml. Quem é que tem essa densidade? O granito. Então, ó, quem é o primeiro elemento, então, né? Quem é identificado no experimento 1? O nosso amigo granito aqui, beleza? Densidade, encontrei o elemento. Justifique sua resposta por meio de cálculos. Eu teria que demonstrar o passo a passo do que eu fiz. Encontrando aí o meu volume, como que eu encontrei o volume, e depois a densidade, certo? Simples, né? Uma questão aí tranquila pra gente na letra A. Na letra B, ele fala o seguinte, escreva a equação química da reação ocorrida no experimento 2. Qual o nome do gás da reação? Nós comentamos ela, não comentamos? Então, olha só, se eu sei que liberou gás, eu reagi, então, nesse caso, com o elemento que tem como liberar o gás. Nesse caso aqui, ó, o nosso carbonato de cálcio. Então, eu vou pegar aqui, ó, ácido clorídrico, que ele falou para mim que reagiu com ácido clorídrico, né? O nosso carbonato de cálcio, que vai formar para mim, ó, CO2 mais, nesse caso aqui, né, ó, eu peguei o Cl aqui, ó, né, carbonato de cálcio. Então, eu vou até pegar aqui, ó, vou colocar ele inteiro e depois eu mostro para vocês a decomposição, tá? Então, peguei, carbonato, ácido clorídrico, vai formar H2. Ah, deixa eu arrumar essa letra aqui. Peraí, deixa mais bonitinho para vocês, tá? Ó, vai formar para mim H2CO3, certo? Mas, nesse caso aqui, ó, se eu peguei esse hidrogênio com esse, vai liberar alguma coisa com cálcio, certo? Que vai ser o nosso cloreto de cálcio. Olha só, gente, esse elemento aqui, ó, ele é instável, então ele forma pra gente água mais CO2, ó, o nosso gás, né? No caso aqui, gás carbônico, CO2. Só que eu preciso balancear essa reação, porque ela não tá balanceada, certo? Ó, aqui eu tenho 2 cloros no produto e lá eu tenho um só. Então, eu vou colocar o 2 aqui. 2 cloros, um carbonato, outro carbonato, um cálcio, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então, agora sim, nós estamos aí com a reação balanceada. Aí eu teria que identificar, que ele pediu para identificar o nome, né? Ó, o nome do gás. O nome do gás é o dióxido de carbono. Faz sentido? É o nosso dióxido de carbono. Gás carbônico, dióxido de carbono. Quando ele pede o nome, a gente precisa dar o nome UPAC. Por isso que eu coloquei dióxido de carbono, tá? Mas é muito conhecido também como gás carbônico. Deu para entender essa daqui? Bem tranquilinha aí pra gente, essa questão 1? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a questão 2. Agora, gente, vamos resolver a questão 2, dissertativa aqui da Unimes. Vamos dar uma lida nela e aí a gente resolve, certo? Olha só, no refino do petróleo são formados inúmeros compostos aromáticos perigosos para o meio ambiente e a saúde humana. Então, ele sempre introduz aqui um assunto, um tema pra gente, né? Aí ele foi falar, uma maneira de eliminar esses compostos é utilizar nanocatalisadores constituídos por grupos de partículas contendo 300 átomos de irídio, que promovem a hidrogenação das ligações insaturadas presentes em compostos aromáticos. Beleza, contou aqui todo o contexto pra gente. Ele me deu o benzeno,
aqui, me deu uma quantidade de hidrogênio, não falou quanto, né? Esse X tá aqui que é um problema para nós, provavelmente. Ó, só que tipo de reação que aconteceu aqui? Aconteceu a hidrogenação. Como que eu sei? Porque eu tenho duplas, coloquei hidrogênio e tirei aqui, ó, eliminei as duplas. Se eu eliminei dupla, é sinal que eu hidrogenei, certo? Não sei se ele vai perguntar isso ou não, mas eu sei que é uma reação de hidrogenação, ok? E ele me deu também aqui, ó, a entalpia. Eu tenho uma entalpia negativa, eu tenho um ΔH negativo. Significa que a minha reação é exotérmica e liberou calor. Débora, por que eu preciso fazer essas análises? Porque eu preciso entender todo o contexto. Quando eu vou para minhas alternativas, né, quando eu vou para minhas perguntas, se eu já tiver entendido todo o contexto que aconteceu, eu consigo resolver com mais tranquilidade e mais rapidez também a minha questão, ok? Então vamos lá, ó, na letra A. Vamos ler o que ele está perguntando na letra A e aí a gente resolve. Indique o número de camadas eletrônicas existente em um átomo de irídio. Olha só, gente, para eu saber isso, eu tenho que ir na tabela periódica, eu vejo onde ele está, dependendo do período que ele está, eu sei o número de camadas, ok? Outra forma de fazer isso é fazer distribuição eletrônica. Uma coisa importantíssima aqui, ó, ele não ancorou como que ele quer que eu responda. Então, ó, determina o número de átomos, ele não ancorou. A segunda pergunta aqui, ó, já é relacionada a outra coisa, não tem nada a ver com irídio. Então, ele não falou para mim que é para fazer com distribuição eletrônica, nem com a tabela periódica. Então, com certeza, eu vou fazer com a tabela periódica. Por quê? Porque é mais rápido e eu tenho muito menos chance de errar. Então, a minha tabela periódica, ó, ela tem as linhas aqui, né? Ó, camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada linha da tabela periódica é eu tenho aqui, ó, uma camada, certo? Ele quer saber o número de camadas. Se eu souber em que linha que está o irídio, eu sei a camada. Se você for na tabela periódica, você vai ver que ele está na linha 6. Então, ele tem 6 camadas. Ok? Tranquilo? De acordo com a tabela periódica. Eu tenho que justificar? Não, ele não pediu, certo? Ele só queria ver se eu conseguiria encontrar essa informação. Nós conseguimos, beleza? Aí ele fala o seguinte: determine o número de átomos de hidrogênio necessário para converter a molécula de benzeno em ciclo hexano. Aqui, ó. Lembra que nós falamos que é uma reação de hidrogenação, certo? Quantos átomos de hidrogênio eu preciso para sair daqui e chegar aqui? Olha só, eu vou quebrar uma ligação, 2, 3. Então, eu preciso de 3 mols de hidrogênio. Só que eu não perguntei o número de mols de hidrogênio. Eu perguntei o número de átomos. Um átomo de hidrogênio possui, no caso, um mol de hidrogênio possui 2 átomos. Se eu tenho 3 mols, então eu preciso de 6 átomos de hidrogênio. Por quê, Débora? Porque aqui, ó, ligação, o que vai acontecer? Quando eu hidrogenar, vou ficar de vermelho para mostrar para vocês, tá? Quando eu hidrogenar, vai entrar hidrogênio aqui, 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 aqui e aqui. Um em cada ponta. Então, eu preciso de 6 hidrogênios. Ok? Então, 6 átomos de hidrogênio. Beleza? Tranquilinho aí com relação a isso? Essa primeira letra A aqui foi tranquila. Vamos para a letra B? Ele fala o seguinte, ó. Considerando a massa molar de irídio, 192 gramas por mol, e a constante de Avogadro que ele me deu, 6 vezes 10 a 23, calcule a massa de uma nanopartícula. Admitindo que a entalpia padrão de formação do benzeno, aí ele tem aqui, ó, mais 0,82,9, calcule a entalpia. Nós temos aí 2 perguntas também, tá? Então, vamos lá, ó. Ele falou pra gente que 1 mol tem 192 gramas, tudo bem? E tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Ele disse que uma nanopartícula tem 300 átomos de irídio. Então, eu vou pôr aqui, ó, 300 átomos de irídio. Aí, eu vou descobrir a massa, que é isso que ele me perguntou, né? Ó, calcule a massa. Então, vou fazer uma regra de 3. Quando eu fizer essa regra de 3 aqui, ó, vai ficar 9,6 vezes 10 a menos 20 gramas. Ok?
Tudo bem? Com relação à massa, essa foi a primeira pergunta da letra B. Agora, a nossa segunda pergunta é com relação à entalpia. São duas perguntas diferentes. Então, ó, a minha entalpia final, vou por aqui, ó, final, é a entalpia do produto menos a entalpia do meu reagente. Então, ó, vamos lá. O ΔH final, ele me deu, vale menos 208, certo? O produto eu quero descobrir e o reagente ele me deu, né, que é mais 82,9. Como ele é positivo com negativo, vai ficar negativo. Vai pro outro lado e aí eu descubro o ΔH do meu, no caso o H, né, do meu produto, que vai ficar menos 125,1 kJ. Certo? São perguntas diferentes. Você percebeu a quantidade de informação que ele colocou na mesma questão? Ele colocou entalpia, ele colocou proporção, colocou o número de átomos, colocou a quantidade de camadas. Dá para colocar muitas informações, vários conteúdos dentro da mesma, do mesmo enunciado. Beleza? Tudo bem? Tranquilo aqui com relação a 2? Então, vamos para a questão 3. Agora, gente, vamos resolver a questão 3 da Unimes de 2021, certo? Olha só o que ele está falando para a gente, ó. A solução de iodo de 2, que apresenta um cor marrom, torna-se incolor na presença de ácido ascórbico, vitamina C. Beleza. Devido à conversão de e menos, conforme a equação. Então, ele me deu aqui a equação, né? Eu coloquei iodo, né, com NOx 0, e eu transformei isso em menos. Já dá pra gente ter uma noção do que tá acontecendo, né? O que aconteceu aqui entre esse iodo e esse? Aconteceu oxirredução. O iodo que tinha NOx 0 foi para um I-, ele recebeu o elétron, então ele reduziu. Se ele reduziu, ele é o agente oxidante. Então, a gente já percebeu o quê? Que é uma reação de oxirredução. Essas análises são importantes para nós, antes de começar a ler a questão, certo? Essa é a primeira equação. Na segunda, ele me deu aqui o contrário, né? Eu tenho iodo, aqui menos, e ele vai para o mais, né? Ele vai virar o iodo 0. Então, acontece o processo inverso aqui da equação 1, beleza? Então, vamos entender aqui o que ele está pedindo para a gente na letra A. Qual tipo de interação existe entre a molécula da vitamina C no estado sólido? Cadê a vitamina C? A gente tem que pegar ele aqui, ó. Vitamina C é o nosso ácido ascórbico, certo? Então, quando a gente pega ele aqui, ó, ó, uma coisa importante que a gente tem são as ligações de hidrogênio, certo? Eu tenho ligação entre oxigênio e hidrogênio. Então, a gente tem ligação de hidrogênio. Ela é muito comum, sempre que pede ligação pra gente, é muito comum esse tipo de ligação aparecer, tá? Então, a gente precisa aí ficar atento a esse tipo de interação, ligação de hidrogênio. Quando é que acontece, vou colocar aqui, né, que pode ser que alguns não lembrem, mas quando é que acontece a ligação de hidrogênio? A gente chama de FON, fluoroxigênio e nitrogênio ligado a um átomo de hidrogênio, beleza? Tudo bem? Aí ele continua, considerando os tipos, né, vamos lá, ó, de ligação interatômicas e a polaridade das ligações, classifique a ligação existente na molécula de iodo. Ó, vou pegar aqui, ó, iodo, eu tenho 2 átomos de iodo. Eu tenho iodo que está ligado com outro átomo de iodo, certo? A ligação entre esses 2 átomos, gente, ela é covalente. Como que eu sei? O iodo está na família 7A. Família 7A faz ligação covalente. E é uma ligação covalente apolar. Não é só uma molécula apolar. Nesse caso, eu tenho a molécula é apolar e a ligação também é apolar. Em alguns casos, uma coisa muito importante para vocês é entender o seguinte: eu posso ter uma molécula apolar com ligações polares e eu posso ter uma molécula apolar com ligação apolar, que é o caso que nós temos no iodo. Então, a molécula é apolar e a ligação também. Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, de uma ligação onde a molécula é apolar, mas a ligação é polar. Olha só, se eu tiver CO2, por exemplo, né, o dióxido de carbono, eu tenho uma molécula apolar,
mas as ligações entre carbono e oxigênio são polares, certo? Deu para entender? Então fica muito atento à pergunta para você não responder errado. Porque ele está perguntando aqui, ó, ele quer saber os tipos de interação, ele quer classifique a ligação existente na sua molécula de iodo e a polaridade da ligação, não da estrutura, certo? Então eu sei que é uma ligação covalente e que a ligação é apolar. Deu para entender? Tranquilo aí com relação a isso? Então, vamos lá. Na letra B, o que ele está pedindo para a gente? Ó, considerando apenas a equação 2, opa, me deu aqui, qual espécie química apresenta o maior potencial de redução? Para eu saber quem apresenta maior potencial de redução, eu tenho que saber quem reduziu. Então, eu vou ter que olhar para a estrutura e ver quem reduziu é que tem o maior potencial de redução. Quem oxidou, menor potencial de redução. Tudo bem? Deu para entender? Pegar a caneta vermelha aqui, ó. Então, eu vou lá. Eu vou pegar o que tá na cara pra gente, né? Olha só, o meu iodo. O iodo, ele é em- e ele vem para zero. Ele perde. Se ele perde, ele oxida. Se ele oxida, ele não tem o maior potencial de redução, ok? Hidrogênio continua igual, vamos ver o cloro. O cloro aqui, ó, ele é mais um. Opa, vamos calcular o cloro aqui, eu vou pôr aqui para baixo, só pra gente conseguir enxergar isso aqui, ó. Vamos calcular o NOx do cloro, tá? Ele tá aqui, ó, ClO-. O meu oxigênio é -2. O cloro é X. Tudo isso é igual a -1. Se isso aqui vem pra cá, então o meu cloro é igual a +1, tá? Se o cloro é +1 e ele vem pra cá -1, ele reduziu. Se ele reduziu, ele tem um potencial de redução maior. Então, ó, considerando a equação 2, qual espécie tem maior potencial de redução? O cloro, certo? Nesse caso aqui, o nosso amigo cloro. Justifique sua resposta com base na variação do NOx. Aí, ó, o que eu tenho que fazer, gente, para eu representar essa resolução aqui, ó? Eu vou fazer essa diferença aqui, ó, do cloro pro cloro e do iodo pro iodo. Lembra aquelas setinhas que a gente coloca a variação de elétrons? É exatamente isso, ok? Então, para eu saber quem tem maior e menor potencial, eu tenho que saber quem oxidou e quem reduziu. Para eu saber isso, basta a gente olhar aí o NOx. Tudo bem? Beleza? Então, vamos para a questão 4 e última dessa prova. Vamos lá. Vamos lá, gente. A questão 4 é bem típica, né? Bem característica de orgânica. Quando a gente pega uma questão e ela tem esse monte de coisa, estrutura grande, ela tende a ser de orgânica. E quais são as perguntas possíveis e prováveis para a orgânica? Grupo funcional é possível e provável? Tipo de isomeria? Tipo de ligação? Tem várias coisas importantes. O que eu posso ficar tranquila é que nunca vão me perguntar, por exemplo, o nome de uma estrutura dessa, certo? Por quê? Porque são enormes, são complexas, mas eu sei que tem uma característica aí de orgânica pelo estilo da questão, ok? Geralmente, provas níveis 1, né, a última questão, ela está relacionada à orgânica ou radioatividade. Então, é uma matéria bem esperada por nós aqui, né, que vai fazer prova de medicina nível 1, tem que aguardar por uma questão dessa, beleza? Então, ele está falando o seguinte pra gente, ó. O azul de bromotimol é um indicador ácido-base, beleza? Que pode ter coloração amarela, verde ou azul, dependendo da acidez da solução. Ok. O equilíbrio entre as estruturas e as respectivas cores, né, do indicador meio ácido-base neutro, né, no caso, né, se é ácido, básico ou neutro, representa. Então, ele colocou aqui, ó, essa estrutura meio ácido, neutro e meio básico. Beleza. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Caráter ácido, né? Tá aqui, liberou. Aqui não tem carga nenhuma e meio básico. Ok, vamos ver o que ele fala pra gente. Para investigar a hidrólise de sais, um estudante, né, preparou a solução salina de bicarbonato de sódio, iodeto de potássio e cloreto de amônio. Me deu 3 estruturas e ele me disse qual é a matéria. Ele disse hidrólise. O que é hidrólise, gente? É eu pegar um sal e jogar na água. Para que serve a hidrólise? Quando eu não tenho um elemento específico que eu quero uma reação em meio ácido, quero uma reação em meio básico, eu não tenho isso, eu pego um sal que tem a característica do que eu quero e faço a hidrólise. A hidrólise eu pego o sal, jogo na água,
esse elemento se dissocia e eu geralmente formo um ácido e uma base, ok? E aí tem algumas características, se os dois forem fortes, se os dois forem fracos, se um for forte, um for fraco, para que eu saiba se o meio está ácido, básico ou neutro. Foi exatamente o que ele me deu aqui. Ele me deu 3 sais, que vai ser jogado na água e provavelmente ele vai querer saber o pH disso. E aí tem algumas características que a gente precisa saber, tá? Olha só, na letra A aqui, o que ele está dando pra gente? Quais as funções orgânicas correspondentes ao grupo funcional, né? Os grupos funcionais indicados por 1 e por 2, na estrutura do azul de bromotimol. Vamos lá, ó, pegar a caneta aqui vermelha. Aqui no 1, ele deu pra gente, ó, eu vou circular aqui. Tcharam. Que grupo funcional é esse, gente? Cetona. Eu já disse isso em outros vídeos, em lives. Grupo funcional a gente não pode errar de jeito nenhum, ok? Errar uma questão de grupo funcional é estar jogando a vaga fora. Por quê? Porque é básico, certo? É básico dentro de química orgânica. Você tem que saber identificar os grupos funcionais. Beleza? Tudo bem? E esse outro grupo aqui, o 2 que ele perguntou pra gente, é o fenol. Certo? Débora, não poderia colocar álcool? Não. Por quê? Porque ele está ligado em um benzeno. Tudo que está relacionado a benzeno é exceção. Então, se eu colocasse como álcool, estaria errado. É um fenol, que não deixa de ser álcool, mas é uma característica de álcool diferente, porque está ligado a um aromático. Tudo bem? Beleza, letra A? Então, vamos para a letra B. O que ele está pedindo para a gente aí na letra B? O que ele está falando? Ó, qual das soluções salinas apresenta cor azul quando elas forem adicionadas às gotas de azul de bromotimol? Justifique sua resposta por meio da reação de hidrólise. Então, vamos lá. Eu vou ter que analisar o seguinte, quando é que vai ser azul? Eu vou ter azul quando o meio for básico. Foi isso que ele me disse. Então, eu preciso pegar os sais, jogar em água e ver qual delas vai formar base. Se eu colocar o Ki em água, né? Se eu pegar aqui ó, o iodeto de potássio e colocar na água, eu vou formar quem? O hidróxido de potássio mais ácido iodrídrico. Isso aqui é forte, isso aqui também é forte. Significa que o pH é 7, é neutro, então não pode ser. Se eu pegar o NH4Cl, que é o cloreto de amônio, vou pegar aqui ó, NH4Cl e vou jogar na água. Se eu fizer isso, eu vou formar hidróxido de amônio, NH4OH, mais HCl. Ó, isso daqui é fraco e isso daqui é forte. O meu pH é ácido, então não também. Beleza? Agora, se eu pegar aqui, ó, NaHCO3, né, o bicarbonato de sódio, e jogar na água, eu vou formar o quê? O hidróxido de sódio mais ácido carbônico. Ó, isso daqui é forte e isso daqui é fraco. Beleza? Então, significa que aqui seria azul. Então, teria que ser o bicarbonato de sódio. Débora, como que eu vou saber se é forte ou se é fraco? Aí você precisa conhecer as características de ácido base, tá? Então, ó, base forte, família 1, 2 e ferro. Beleza? Todo o resto é fraco. Ácido forte, nós temos oxiácidos e hidrácidos. Hidrácidos da família 7A, que é a família dos halogênios, forte. Qualquer outro hidrácido, fraco. Oxiácido, a gente faz a regra do oxigênio menos hidrogênio. Beleza? Se der 0, é fraco. Maior que 1, forte. Beleza? Tudo bem? Tranquilo aí com relação a isso? Com essa daqui, nós finalizamos a prova da Unimes dissertativa. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, curte aí o nosso vídeo e acompanhe o canal para quando eu postar outras resoluções você ter acesso. Beleza? Até um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.